Oi pessoal, bom dia, o professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, eu vou mexer um pouquinho no cronograma que nós havíamos combinado. Eu havia dito para vocês que essa semana eu iria colocar um áudio aqui explicando o PET 2 e 3. Na verdade, o vídeo já está até feito e pronto. Só que a escola pediu para trabalhar essa semana com vocês a prova, a prova chamada diagnóstica, ok? Essa prova é uma prova que o Estado aplica todo o início de ano para ver como é que está o desempenho de vocês, se vocês estão aprendendo direitinho, se está com alguma defasagem, para a gente poder correr atrás e resolver, né? Deixar vocês o mais inteligente, o mais culto possível. Então é muito importante que vocês façam essa prova, ok? Eu vou ler e explicar igualzinho eu estou fazendo com os PETs toda semana, eu vou fazer com ela, com essa prova diagnóstica. Então eu vou ler as perguntas, ler os textos, explicar tudo que der para explicar e você faça ela da melhor maneira possível. Tranquilo? Como eu sou professor de história, a minha área é a área de ciências humanas, ok? Vai ter questões tanto de história quanto de geografia. Como eu sou professor de história, aquelas que for questões de história eu vou ler e explicar. Beleza? Qualquer dúvida também eu estou aqui para ajudar. Então vamos lá. Leia a narrativa abaixo. O período da história brasileira iniciado com a proclamação da independência em 1822 e encerrado com a proclamação da República em 1889 ficou conhecido como Brasil Império. Então, nesse momento, entre 1822 e 1889, quem governou o Brasil foi um imperador. Na verdade, foram dois imperadores. Dom Pedro I, que fez a nossa independência, e Dom Pedro II. Ok? Entre os dois vai ter um período curto de 10 anos, chamado período regencial, e esses três períodos juntos vai dar o período de império. É isso que está falando aí no início do texto. Essa foi a primeira forma de governo adotada no país independente, sendo que dois imperadores comandaram o país no período que é Dom Pedro I e Dom Pedro II, como eu já tinha falado para vocês. Houve ainda entre os dois reinados o período regencial, né? Então, entre a saída de Pedro I, que voltou para Portugal, e Dom Pedro II, que é o filho de Dom Pedro I, assumir que ele era muito novinho, teve que esperar um pouco, né? O Dom Pedro II era muito pequenininho, não dava para assumir como imperador. Então houve esse período chamado período regencial. Algumas pessoas vão governar até que o Dom Pedro II tenha idade suficiente para governar. Então vamos lá. Houve ainda entre os dois reinos o período regencial, em razão de Dom Pedro II ser ainda uma criança quando seu pai voltou a Portugal. Esse momento do Brasil Império foi um dos mais intensos graças a diversas guerras que ocorreram no país, sobretudo com o viés separatista. Então, no período aí de regência entre o primeiro imperador e o segundo imperador do Brasil, houveram muitas revoluções, muitas guerras, muitas desavenças, principalmente o pessoal querendo montar vários países. Olha para você ver, o Brasil, olha o tamanho do Brasil, gente, o país é enorme. Mas olha os países em volta da gente: Argentina, Peru, Venezuela, Uruguai, todos eles são muito pequenos, ok? Então, esses países todos que falam espanhol, eles não conseguiram montar um país só. Então eles quebraram em diversos países e cada um ficou pequenininho. Aqui no Brasil tentaram fazer a mesma coisa, só que não conseguiram. Então o Brasil, gostando ou não gostando, concordando ou não concordando, continuou sendo um país muito grande. De acordo com essa narrativa, o formato de governo do período imperial foi... Então, quem é que mandava no período de império? Dom Pedro I e Dom Pedro II. Eles eram o quê? Era uma teocracia. Teocracia é governo de um deus. Tipo lá no Egito, que tinha o faraó, que eles se julgavam um deus. Isso é uma teocracia. Uma oligarquia, que são poucas pessoas ou poucas famílias que mandam. Monarquia, que é rei. E anarquia, que é um governo sem um governante, ok? Então, Dom Pedro I e Dom Pedro II é uma teocracia, oligarquia, monarquia ou anarquia. Tranquilinha, né? 2. Observe a imagem abaixo. Insígnia da Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul em 1822. Então tá aí o desenho dessa insígnia do Cruzeiro do Sul. Essa imagem retrata uma honraria criada no Brasil e concedida pela monarquia brasileira, geralmente a membros da aristocracia nacional e alguns estrangeiros. Então, você pode ver que é um símbolo. Quando alguém fazia algo de bom para o Brasil, ou de bom para a família real, ou de, sei lá, alguma coisa que chamasse muita atenção, ele recebia esse pingente, que é a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul. Essa é para mostrar que você fez algo importante, ok? Então vamos lá. Essa honraria é um artigo de troca comercial, um instrumento de poder jurídico, um monumento de caráter religioso do período, um símbolo nacional das elites da época. Então, essa insígnia, você acha que ela é uma coisa de comércio? Eles vendiam isso? É um instrumento do poder jurídico? Né? Você acha que é só o poder judiciário que podia colocar ela, o que a gente já deu para perceber que não é? O C, monumento de caráter religioso, você acha que tem a ver com alguma coisa com religião? Ou então um símbolo nacional das elites da época? Vamos lá, analisar direitinho
que eu acho que você sabe qual que é a resposta. Observe a imagem abaixo. Monumento de Duque de Caxias, São Paulo. Então lá em São Paulo tem esse monumento. Duque de Caxias foi um militar brasileiro muito famoso, né? Muita gente gosta dele, muita gente detesta ele, mas ele foi uma pessoa de grande relevância, né? Lutou lá na Guerra do Paraguai e tudo mais. O patrimônio cultural mostrado nessa imagem destaca a importância militar de um personagem histórico, a potência econômica do Brasil, a referência religiosa presente no agente histórico, o poder da elite agrária brasileira, o uso do espaço público para fins privados. Então eu já falei para você que ele era um cara do exército. Se você for levar isso em consideração, você já sabe qual é a resposta. É uma importância militar, uma potência econômica, uma questão religiosa, um poder da elite agrária, um espaço para o uso público. Já dá para saber qual é a resposta certa. 4. Luiz Gama. Então aqui tem a foto desse senhor, chamado Luiz Gama. Vamos ver o texto aqui. Sempre utilizou seu trabalho na imprensa para a divulgação de suas ideias anti-escravistas e republicanas. Em 1937, foi um dos fundadores do Partido Republicano Brasileiro Paulista em Itu, São Paulo. Nos anos seguintes, teve imensa participação em sociedades emancipatórias, na organização das sociedades secretas para fugas e ajudas financeiras aos negros, além do auxílio da libertação nos tribunais de mais de 500 escravos foragidos. Você pode ver que esse Luiz Gama foi um indivíduo republicano, né? Então ele não gostava do império, do governo de imperadores, tipo Dom Pedro I e Dom Pedro II, e também era um cara anti-escravagista, ou seja, ele não gostava da escravidão, ele queria que a escravidão acabasse. Então aqui está mostrando as informações sobre o que ele fez. No contexto histórico descrito, qual foi a ação política praticada por Luiz Gama? Então ele mexeu com o quê? Criação do direito escravista, defesa da República Militar, a defesa da sociedade socialista, a liderança do movimento abolicionista e a participação do Partido Conservador. Então, o que você acha que de principal que você leu nesse texto que eu expliquei é dessas questões? Uma delas é a principal, que faz mais sentido para o raciocínio dele. Qual é? Continuando, questão 5. Período regencial. Então, igualzinho lá na questão anterior, né, uma das duas anteriores. Houve no Brasil o governo de Dom Pedro I, depois houve o período regencial, e depois o governo de Dom Pedro II. Então, nessa questão, está falando do período regencial, ok? Entre o governo de Pedro I e Pedro II. Estendendo-se de 1831 a 1840, o governo regencial abriu espaço para diferentes correntes políticas. Em meio a tantas posições políticas, a falta de unidade entre integrantes da política nacional em nada melhorou o quadro político brasileiro. Uma das mais claras consequências desses acordos foram a série de revoltas deflagradas durante a regência. Então, está vendo que nesse período, quando outras pessoas além dos reis governavam, havia muito desacordo, desavença, muita briga. Esse período foi um período que quase que o Brasil quebrou em relação aos estados. Cada estado queria fazer independência e virar um país, entendeu? Então teve muitas revoltas. O texto vai continuar aqui falando sobre isso. A Sabinada na Bahia, a Balaiada no Maranhão e a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul foram todas manifestações criadas em consequência da desordem que marcou todo o período regencial. Então, além delas, tiveram várias outras, várias revoltas, várias revoluções que queriam acabar com esse Brasil desse tamanho e gerar países menores com pensamentos diferentes. Com base nesse texto, constata-se que as revoltas regenciais foram motivadas principalmente pela influência dos republicanos que ameaçavam o ministério regenciais, a miséria de uma parcela da população insatisfeita com o governo, posição de Dom Pedro II como herdeiro natural do trono brasileiro, possibilidade do Brasil voltar a ser uma colônia de Portugal e probabilidade de Dom Pedro II se tornar um governante absolutista. Então você acha que essas regências, essas revoltas regenciais, elas tiveram maior impacto em qual dessas áreas? 6. Na Constituição de 1824, primeira Constituição brasileira, então logo que o Brasil conseguiu sua independência, né, em 1822, 2 anos depois a gente fez a nossa primeira Constituição. Né, Dom Pedro I mandou fazer de maneira autoritária. Estabeleceu-se que para alguém se candidatar a esse órgão era preciso ser cidadão brasileiro, ter todos os direitos políticos garantidos. Além disso, deveria possuir idade mínima de 40 anos e ter uma renda anual de R$80 mil. O candidato eleito para esse órgão esse órgão adquiria poder vitalício. Esse texto se refere a qual órgão governamental no período imperial brasileiro. Então você pode ver que para poder se candidatar a um cargo público, você teria que ter pelo menos 40 anos de idade e tem que ter uma renda anual de R$800 mil. Então você pode ver que não é qualquer um que poderia ser candidato. Só procurar na internet como é que era o poder político no período de Dom Pedro I, que você vai descobrir qual órgão
que essa pessoa ia se candidatar. Então é a Assembleia Geral, é a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senados, Congresso Nacional e o Conselho Geral. Só você olhar que você vai descobrir a resposta. Questão 7. Segunda Revolução Industrial. Então a primeira Revolução Industrial foi em 1750, na Inglaterra, e a fonte principal de energia foi o carvão, né? O carvão que fazia o vapor. E a segunda Revolução Industrial, que parece que é o texto que vai falar aqui agora, aconteceu em 1850, 100 anos depois, e a energia principal foi a energia elétrica. Essa energia elétrica que a gente tem hoje em dia, que acende a luz, que liga as máquinas. Então vamos lá. Com o desenvolvimento efetivo da atividade industrial em diversas partes do mundo, os donos dos meios de produção e capitais começaram a direcionar recursos financeiros para o desvendamento e criação de novas tecnologias, como procedimentos produtivos, máquinas, equipamentos, entre outros, todos com o intuito de dinamizar e acelerar a produtividade e automaticamente os percentuais de lucros. Então, conforme as revoluções industriais foram dando certo, você pode ver que o pessoal começou a investir cada vez mais em equipamento, em máquina, para cada vez a sua empresa pudesse produzir cada vez mais no mesmo espaço de tempo. Então, antes, quando ele tinha 2 funcionários e uma maquininha, ele fazia 10 produtos por dia. Agora ele tem 2 funcionários e 5 máquinas bem melhores, e ele faz agora 1000 produtos por dia. Essa é a ideia da Revolução Industrial. Desse modo, grande parte dos avanços tecnológicos foi derivado de pesquisas científicas que são realizadas para o aperfeiçoamento industrial. Então tem a ver com a ciência. O período que mais marcou os avanços tecnológicos foi entre o final do século XIX até meados do século XX, quando o mundo vivenciou uma série de avanços em tecnologia e medicina, entre outros. Está dizendo aí que a metade do século XIX e uma parte do século XIX e uma parte do século XX foi um momento de maior criação tecnológica da história. É de acordo com o texto que ele está pensando. Então, toda hora uma tecnologia nova, cada hora uma forma diferente de produzir as coisas, cada hora uma forma diferente de comunicar com as pessoas, né? Antes era o rádio, depois foi a televisão, depois veio a internet e aí por aí vai. Com base no texto, a segunda Revolução Industrial foi um processo que levou à diminuição dos recursos financeiros da sociedade. Você acha que trouxe menos dinheiro ou mais dinheiro? B. A retração dos intercâmbios comerciais e políticos na Europa. Você acha que a troca de comércio e política na Europa diminuiu com isso ou aumentou? A. C. A valorização dos acordos diplomáticos nas nações africanas. Você acha que essa revolução fez alguma interferência na África? D. O desenvolvimento cultural e social das nações envolvidas. Então você acha que a cultura, a sociedade dessas sociedades que receberam esse tanto de tecnologia, ele melhorou? E o estabelecimento de padrões culturais nas Américas. Também eu acho que dá para responder tranquilo essa aí. Questão 8. Imperador Dom Pedro II. Aí está a foto dele. Esse aí é o filho de Dom Pedro I, né? Mas a foto já ele está mais velho. O Dom Pedro II foi uma das pessoas com o maior tempo de reinado, né? Ele começou muito novinho e saiu do governo muito idoso. Então ele é uma das pessoas que mais ficou tempo no mundo como rei de um país. Essa imagem é uma fonte relacionada à construção do conhecimento histórico sobre a descentralização política incentivada pela monarquia. Você acha que o monarca, um imperador que manda sozinho, ele quer descentralizar o poder ou ele quer centralizar o poder em volta dele? B. A influência das nobrezas europeias na apresentação da monarquia brasileira. Então você acha que essa imagem, a forma como essa foto foi feita, ela tem influência da monarquia, da nobreza europeia? C. Os princípios democráticos em que se baseia a monarquia brasileira. Você acha que a monarquia tem alguma coisa a ver com democracia? E D. Os valores absolutistas que justificavam as atitudes do monarca. Então aí essa imagem representaria o absolutismo brasileiro e como esse absolutismo deu o poder para esse rei, para esse imperador Pedro II a governar. Acho que também dá para você saber direitinho qual é a resposta. 9. Belle Époque. Sabemos que o processo de industrialização na Europa e também no norte dos Estados Unidos começou a ter um amplo desenvolvimento ainda durante a primeira metade do século XIX. Esse desenvolvimento possibilitou a mecanização do trabalho, antes manual e manufaturado, e a consequente produção em larga escala de bens e consumos, comidas e vestimentas em geral, transportes, trem, navios a vapor, bondes elétricos, automóveis e bens de produção, maquinários de diversas ordens. Nessa esteira, na segunda metade do século XIX, nos primeiros anos do século XX, maiores avanços técnicos científicos foram conseguidos com o advento da medicina higienista de Louis Pasteur e da microbiologia. Então ele está mostrando que no final do século XIX e início do século XX, houve, como falou na outra questão também, né, um desenvolvimento tecnológico muito grande, em cima da alimentação, do jeito de se vestir,
do meio de transporte, agora tem os trens, os navios a vapor, os bonde elétrico. Bonde é tipo um metrô, só que pequenininho, que andava no meio da cidade. Toda novela antiga mostra esses bondes lá no Rio de Janeiro. E bens de produção. Só que além desses itens, também está falando da questão da saúde, ok? Que eles chamam de higienista. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem que tomar banho, que a gente tem que lavar a mão, que a gente não pode comer com a mão, tem que comer com talher, depois que acabar tem que lavar esse talher. Mas o pessoal antigamente não sabia isso. Então, tudo que eles faziam de maneira errada trazia muito bichinho para o corpo deles, né? Que a gente chamou de vírus, bactéria, e dava muita doença nessas pessoas. A partir desse momento eles começaram a descobrir que sim, tinha essas doenças e que o simples ato de lavar uma mão, de tomar um banho, de comer com um garfo bem lavado, já te aumenta o seu tempo de vida, porque você vai pegar menos doença, entendeu? Então esse período foi um período de desenvolvimento não só da indústria, mas da saúde também. Com base nesse texto, um fator fundamental para o desenvolvimento econômico e cultural da Europa a partir do século XIX foi, então tem que ter a ver ou com a indústria ou com a parte de saúde, ok? Então A, a guerra franco-prussiana, B, a importação de práticas econômicas da África, C, a revolução industrial, D, o financiamento obtido nas Américas e E, o progresso educacional dos operários. Então qual dessas respostas aí que vai encaixar na questão do desenvolvimento científico ou do desenvolvimento técnico das mecânicas, né, das máquinas? Só uma só que pode estar certa. Qual que é? 10. Quando veio a emancipação do Brasil, a nossa independência, né, o Brasil ficou livre de Portugal, Salvador continuava controlada pelos portugueses. Ao ser aclamado imperador no Rio de Janeiro, em 2 de outubro de 1822, Dom Pedro I declarou seu apoio aos patriotas baianos. Enviou material bélico, tropas e oficiais franceses. Pedro Labatut, um militar de carreira com experiência nas guerras napoleônicas e hispânico-americanas. Tropas de Pernambuco e da Paraíba também vieram reforçar o exército pacificador. Então, o que está dizendo aqui? Quando o Brasil ficou independente, não quer dizer que toda a influência que Portugal tinha sobre o Brasil acabou. Aqui está dizendo, por exemplo, que em Salvador a cidade ainda era controlada pelos portugueses. Então, por mais que Salvador agora fazia parte do Brasil e o Brasil era um país independente, quem controlava a cidade eram os portugueses. Então, esse pessoal vai criar muita resistência e Dom Pedro I teve que lidar com isso para conseguir terminar de verdade a independência do Brasil. E muitas vezes foi com base na força física. Deu para mostrar aí, né? Tropas de Pernambuco e da Paraíba também vieram reforçar o exército pacificador. O evento a que esse texto se refere ocorreu na Bahia e constituiu na organização da Conjuração Baiana, na organização da Revolta dos Malês, na organização do Quilombo de Palmares, no processo de independência do Brasil ou no processo de proclamação da República. Eu já dei a resposta, né? Em 1822, o que aconteceu? Qual desses fatores aí que aconteceu de verdade? Molezinha essa aí, né? Leia o texto abaixo sobre Nova York, nos Estados Unidos. Nas ruas de Nova York, vejo bares, cafés e restaurantes de todos os cantos do mundo, formando um festival gastronômico, celebrando a variedade de sabores. Como é domingo, posso encontrar gregos nas igrejas ortodoxas. No bairro Pequim, na Índia, mulheres adultas indianas, paquistanesas ou bengales vestem elegantes saris e olham as vitrines à procura de um novo pedaço de pano ornado com fios de ouro. Subo ao pé da Avenida Roosevelt e chego na América Latina. Todos os países hispânicos estão representados por alguma loja. Então, o que está querendo dizer nisso aí? Que na cidade de Nova York, nas ruas da cidade de Nova York, tinha gente do mundo inteiro morando lá, como ainda tem até hoje. Então ele fala que foi num lugar, tinha pessoal da Índia, ele foi no outro lugar, tinha pessoal da Grécia, ele foi no outro lugar, tinha pessoal da América Latina. Latino é todo mundo que fala a língua que vem do latim, ok? Então, português, espanhol, italiano e o francês, qualquer um que fala uma dessas línguas é considerado um latino, tá? Pronto, então, tá mostrando como é que a cidade de Nova York tem muita cultura ali dentro, não só dos Estados Unidos, mas de outros países, como está escrito no texto. A descrição apresentada no texto demonstra que Nova York é o centro do predomínio dos trabalhadores informais, B, conglomerado populacional do noroeste norte-americano, C, destino de imigrantes de diversas partes do mundo, D, local onde os estrangeiros sofrem discriminação racial, ou E, lugar onde os turistas são proibidos de professar sua religião. Essa é molezinha, né, gente? Tá mostrando pra vocês que várias pessoas do mundo inteiro vivem lá tranquilo. Ou pelo menos pelo texto, vive lá tranquilo, ou seja, ele tem espaço para isso.
Então, qual a resposta que faz sentido para essa afirmativa? Só tem uma aí, pensa direitinho. Bom, a partir agora da questão 12 para frente, já são questões de geografia, ok? Então, quem vai trabalhar com vocês é o professor de geografia. Então, todas as questões de história foram lidas, explicadas, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida eu estou aqui à disposição para ajudar também. Lembra, gente, faz essa prova, é muito importante fazer e fazê-la direitinho. Qualquer dúvida eu estou aqui para ajudar.